Vou começar aqui com mais um vídeo, pessoal. O vídeo aqui falando sobre as correntes no motor trifásico. Vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre o motor trifásico, algumas características. Certo? Aqui eu vou falar sobre a corrente do motor trifásico. Primeiramente, né, o motor trifásico é um consumidor de carga elétrica equilibrada, né? Então o motor trifásico ele vai ter, teoricamente, tá certo? Ele vai ter teoricamente sendo consumido aqui nas três fases. Ele vai consumir aqui, se for 3 amperes em uma, teoricamente ele vai consumir 3 amperes na outra fase e 3 amperes também aqui na terceira fase, porque ele vai consumir as corrente três fases, onde vai ter três bobinas iguais, e essas bobinas então vão consumir correntes iguais. Claro que isso a gente está falando na teoria, certo? Na prática a gente pode ter tensões diferentes aqui. As fases tensões diferentes com as mesmas bobinas, elas vão provocar claramente correntes diferentes, tá certo? Aí a gente vai ter um pequeno desequilíbrio, mas de antemão, né, o motor ele é para consumir as mesmas correntes em cada fase, ok? Então ele consome ele é uma carga elétrica equilibrada. Primeiro, internamente as correntes nas bobinas e o mesmo motor sempre serão iguais, independente para qual tensão se for conectado. E já na rede externa, nos terminais de alimentação, os valores serão diferentes para cada tensão. O que significa isso aqui? Olha, eu tenho as ligações do motor, certo? Eu tenho a ligação aqui estrela e triângulo, tá certo? Também chamada de Y e delta. Somente que quando entra uma corrente aqui, a corrente de linha, né, a corrente que vai ser consumida, vai ser diferente da corrente que vai estar dentro do motor, porque a gente vai ter, né, a divisão de corrente, e essa divisão de corrente aqui, ela vai ser na ordem, tá certo? De raiz de 3, tá certo? A mesma coisa que acontece com a tensão, certo? Então, aqui muitas pessoas não se atentam nisso, somente pensam na tensão, né, que divide, que a tensão das bobinas são sempre iguais, a corrente também são sempre iguais aqui dentro do motor, só que a corrente de linha, a corrente de linha ela vai ser diferente. Lá na ligação de tensão, o que vai ser diferente vai ser na ligação em estrela, mas aqui, como a gente está falando de corrente, a diferença vai ser aqui, ó, na de triângulo. Então entra 8,7 aqui no exemplo, e ele vai se dividir aqui em cada bobina, ela vai se dividir para 5 amperes. Mas está vendo que aqui, ó, sempre vai passar a mesma corrente aqui dentro das bobinas, assim como acontece que vai ficar com a mesma tensão, tá certo? A corrente nominal. O que é a corrente nominal? Quando se fala da corrente nominal do motor, que é a corrente, ó, é lida na placa de identificação do motor, ou seja, aquela que o motor absorve da rede quando funcionando a potência nominal sobre a tensão e frequências nominais. Então, se esse motor aqui ele é para funcionar em 220 em triângulo, então quando ele tiver nessa ligação em triângulo, ele vai consumir a corrente nominal que foi especificada aqui na placa do motor. Claro que na prática, tá certo, a gente pode ter variações nessa corrente, certo? Mas só que essa é a corrente nominal de referência do motor. Quando houver mais de um valor na placa de identificação, cada um refere-se à tensão ou a velocidade diferente, tá certo? Então, ó, dependendo da tensão, da velocidade, você vai ter diferentes níveis de corrente nominais. Você também vai ter aqui, ó,
informando a corrente de partida. O que é a corrente de partida? IP e N. Os motores elétricos solicitam da rede de alimentação durante a partida uma corrente de valor elevado, da ordem de 6 a 10 vezes da corrente nominal. O que significa isso? O motor, quando ele vai partir, quando ele vai sair da inércia, ele vai consumir uma corrente maior da rede por um tempo, tá certo? Esse tempo aqui vai depender da carga que vai ser acionada, tá certo? Então, é o tempo de aceleração do motor. Então, vai ter um tempo que essa corrente a mais vai ser consumida. Só que na placa de identificação do motor, ele não vem dizendo qual é a corrente, ele vai dizer quantas vezes essa corrente vai ser maior que a corrente nominal. Por quê? Porque vão ter diferentes níveis de... Por causa de diferentes níveis de tensão, diferentes níveis de corrente nominais. Então ele vai dizer quanto, dependendo da ligação que você fizer, ele vai mostrar quantas vezes vai ficar maior. Aqui, ó, nós temos a placa, do motor e nós temos a informação aqui de tensão. Como identificar aqui, ó, na parte de tensão. E aqui eu vou ter 220, ó. Em 220 eu tenho uma corrente nominal. Aqui a parte da corrente nominal. Eu vou ter uma corrente nominal de 26,4 amperes, tá certo? Ó, os amperes. Para 380 eu vou ter 15,3 amperes. E para 440 eu vou ter 13,2 amperes. Claro, né? Você aumentando a tensão, você consequentemente diminui a corrente que vai ter aqui. Lembrando que a corrente que vai ter dentro do motor sempre vai ser igual, assim como a tensão que vai estar dentro das bobinas. Cada bobina também vão ser iguais. Só uma dica: a corrente que vai ter dentro que vai passar nas bobinas sempre vai ser, a tensão, vai ser sempre a tensão menor. Consequentemente, a corrente também vai levar esse mesmo parâmetro, tá certo? Então, as bobinas ele vai ter, se você quiser saber qual é a tensão que a bobina aguenta, ó, a tensão aqui, ó, que a bobina vai suportar, nesse caso aqui vai ser a tensão de 220, tá ok? Tensão de 220, e a corrente que vai passar por essa bobina é a corrente de 26,4 amperes. Agora o IP e N, ele está representado aqui em cima, ó. Aqui tem o IP e N. IP e N aqui de 7,8. Então quer dizer o que? Na hora que esse motor partir, ele vai aplicar uma corrente nominal, uma corrente de partida 7,8 vezes maior que a corrente nominal. Claramente, se você partir em 220, você vai pegar esse 26,4 e multiplicar por 7,8, você vai ter a corrente de partida desse motor. Aqui a gente tem outro exemplo aqui do lado, certo? Onde a placa de identificação, nós temos aqui outros valores: 220, corrente de 11,7, 380, corrente de 6,75, e o meu IP e N está aqui embaixo, ó. IP e N de 7, tá certo? Ele é 7, então 7 vezes, vai ser 7 vezes maior. Então de 11,7 aqui, se você quiser saber a corrente de partida, você multiplica por 7, então você vai ter essa corrente de partida, certo? Se gostado, curta, comente, compartilhe e principalmente se inscreva nesse vídeo, porque vão ter mais vídeos demonstrando esse vasto campo da elétrica.